Bom dia, eu me chamo Vitor Pereira Amorim, sou acadêmico de medicina do quarto período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e apresentarei o trabalho desenvolvido pelo grupo composto por mim, pelo Bruno Helena, Isabela Campanha, Kleber Picalho, Vitor Augusto, sob orientação do professor doutor Bruno Almeida de Rezende, acerca dos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Bom, nossa apresentação se propõe a discutir 5 principais tópicos acerca dos AINES. Em primeiro lugar, o que são essas drogas, o que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Em segundo lugar, quais são os efeitos colaterais associados a essas drogas, os fatores de risco associados ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais, como prevenir e manejar efeitos colaterais de AINES e algumas alternativas para os anti-inflamatórios esteroidais. Começamos então com uma breve pergunta: o que são os AINES? Podemos dizer que trata-se de um amplo espectro de fármacos, incluindo desde o ácido acetilsalicílico, primeiramente isolado em 1899, até os coxibes mais recentes, inibidores seletivos da COX-2, do século XXI, mas inerentemente fármacos que apresentam três ações centrais: a anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Também vale destacar, e deve ser objeto de reflexão, o fato de que grande parte dos AINES são over-the-counter drugs, ou seja, drogas de fácil acesso que prescindem de prescrição médica para serem adquiridas. As indicações clínicas dos AINES se relacionam com as três capacidades principais desses medicamentos, ou seja, controle de febre, da dor e da inflamação. Mas é muito ampla também, podendo ir até do controle de cefaleias no dia a dia com uso de acetaminofeno, dipirona, tratamento de inflamações um pouco mais graves, como artrite reumatoide, doenças ou afecções inflamatórias agudas, fraturas, entorses, traumas esportivos, até no tratamento do fechamento do canal arterioso com a indometacina. Bom, nesse momento vocês devem estar se perguntando como que funcionam os AINES, como eles têm essas três principais funções de controle da dor, da febre e da inflamação. Então, para sanar essa dúvida, é importante que a gente entenda o mecanismo de ação dos AINES, que são inibidores seletivos ou não das ciclooxigenases. A ciclooxigenase 1 é expressa de maneira constitutiva e constante no organismo, tendo várias funções importantes, e a ciclooxigenase 2 é expressa a partir de um fator desencadeante inflamatório ou de estresse corporal. Temos aqui uma cascata de reações intracelulares que ocorre principalmente em leucócitos, como mastócitos, linfócitos, eosinófilos, neutrófilos, em que as ciclooxigenases terão um papel essencial, que será a produção de prostaciclinas e prostaglandinas a partir do substrato ácido araquidônico. E essas prostaciclinas e prostaglandinas terão várias funções no organismo humano. Destacamos aqui a PGI2, que pode ser resumida sua função pela própria sigla, Platelet Aggregation Inhibitor, ou seja, um inibidor da agregação plaquetária, e o tromboxano A2, que tem um papel antagonista em relação à PGI2. Vale destacar que a PGI2 é uma prostaciclina cuja produção está mais relacionada à via da COX-2. Já o tromboxano A2 é uma prostaglandina mais relacionada à via da COX-1. Isso vai ser importante para a compreensão do risco cardiovascular a partir do uso dos AINES COX-2 seletivos, os COXIBs. Esse esquema nos mostra algumas outras funções das prostaglandinas e prostaciclinas que são produzidas, mais uma vez, a partir do ácido araquidônico. Ou seja, vasodilatação, inibição da agregação plaquetária com a PGI2, tromboxano A2, vasoconstrição e agregação plaquetária, PGD2, vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, assim como PGE. Vale destacar também que PGE é uma prostaglandina muito importante na produção de muco e bicarbonato por células epiteliais superficiais e estomacais. Argumenta-se também que PGE2 exerce função pirogênica em centros hipotalâmicos da regulação térmica e que as prostaglandinas, como um todo, aumentam a sensibilidade à dor. Bom, nesse momento, a partir de uma compreensão bastante objetiva acerca das vias metabólicas do ácido araquidônico, já é possível que distinguamos entre importantes classes de medicamentos: os anti-inflamatórios esteroidais dos anti-inflamatórios não esteroidais. Bem, os anti-inflamatórios esteroidais são aqui esse campo superior. Eles são aqueles análogos dos esteróides produzidos na zona fasciculada do córtex da glândula adrenal. Exemplares são, por exemplo, a hidrocortisona, a prednisolona e a dexametasona.
Eles então são inibidores da fosfolipase A2, aquela que converte fosfolipídio de membrana em ácido araquidônico. Já os AINES, ou anti-inflamatórios não esteroidais, temos aqui como exemplos os coxibes, naproxeno, diclofenaco e indometacina, serão inibidores seletivos ou não seletivos das ciclooxigenases 1 e 2, estando hierarquicamente inferiores aos glicocorticoides na via do ácido araquidônico. Bem, agora que já entendemos o que são e como funcionam os AINES, precisamos discutir sobre os efeitos colaterais que podem decorrer do uso desses medicamentos, pois, como nós já vimos, alguns são inibidores não seletivos, ou seja, inibem tanto COX-1 quanto COX-2, e COX-1 é constitucional e necessário para o organismo humano, e mesmo aqueles que são seletivos para COX-2 apresentam também repercussões, por vezes, negativas. Podemos dividir as reações adversas relacionadas ao uso dos AINES em dois principais tipos. As do tipo A, que ocorrem principalmente em pacientes rígidos, sem suscetibilidade importante, e incluem principalmente as toxicidades gastrointestinal e renal. E as do tipo B, que são reações de hipersensibilidade aos AINES e que são imprevisíveis, ocorrendo principalmente em indivíduos que apresentam suscetibilidade prévia para tais eventos. Essas reações de hipersensibilidade são então subdivididas em reações alérgicas mediadas por IgE ou não alérgicas decorrentes de hipersensibilidade exacerbada por depressão da COX-1. Os efeitos adversos gastrointestinais se devem à inibição da COX-1, impedindo a criação de prostaglandinas que protegem a mucosa gástrica, sendo importante destacar que os danos são mais prováveis em pacientes com história prévia de úlceras pépticas. No seguinte sistema, tem-se o esperado funcionamento de um fitoterápico que pretende reduzir os efeitos colaterais gastrointestinais derivados de AINES. Nesse sentido, o que acontece com os AINES não seletivos para COX-2, por deficiência da COX-1, é o aumento de mieloperoxidases, enzimas relacionadas ao aumento de interleucina 8, associados a deficiências de PGE e PGH2, prostaglandinas que induzem a produção de muco, e de bicarbonato por células epiteliais estomacais. Assim, a toxicidade gastrointestinal cursa com o adelgaçamento da mucosa gástrica, a diminuição deletéria do pH gástrico. No que se refere à nefrotoxicidade, são principalmente relevantes as deficiências de PGE2 e PGI2. Isso pois nos rins, essas prostaglandinas são responsáveis por realizar vasodilatação compensatória da vasoconstrição causada pela angiotensina 2 e pela noradrenalina, o que mantém o fluxo sanguíneo renal normal. Dessa forma, a diminuição na produção de PGE2 e PGI2 reduz a perfusão renal, diminuindo a taxa de filtração glomerular e podendo levar à falência orgânica focal. Quanto aos efeitos cardiovasculares, sua etiologia ainda é pouco elucidada. Porém, é sabido que alguns AINES, quando utilizados erroneamente de maneira prolongada, podem elevar a pressão arterial em pacientes não medicados para hipertensão arterial sistêmica, acarretando eventos cardiovasculares de alto risco, como acidentes vasculares encefálicos e infartos agudos do miocárdio. Como particularidades dos efeitos colaterais dos AINES, temos ainda suas repercussões cutâneas, que podem se manifestar por meio de lesões eritematosas leves, urticárias ou até mesmo síndrome de Stevens-Johnson em casos mais graves. A incidência de tais repercussões clínicas indesejadas é maior em pacientes em uso de ácido mefenâmico e de sulindaco. Outro importante efeito colateral dos AINES é a possível hepatotoxicidade. Destaca-se, nesse sentido, o acetaminofeno, não popular Tilenol, cujo consumo em altas doses esgota as reservas metabólicas de glicoronídeo. Dessa forma, devido à insuficiente biotransformação de fase 2, a não conjugação do fármaco com o glicoronídeo acarreta a formação de um metabólico tóxico, a N-acetil-benzoquinonaimina, que se acumula nos hepatócitos, podendo levar à insuficiência hepática aguda. Como efeitos colaterais hematológicos dos AINES, temos principalmente hemorragias e eventos tromboembólicos. Isso porque a via da COX-1 está muito relacionada à produção de tromboxana 2, um eicosanoide procoagulatório. Já a via da COX-2 relacionada com a produção de PGI2, um inibidor da agregação plaquetária. Nesse sentido, o principal AINE causador de hemorragias é o ácido acetil salicílico, por tratar-se de um inibidor irreversível da COX-1 e 2 e pelo fato de que as plaquetas são grandes responsáveis pela produção de tromboxana 2, mas são células anucleadas, incapazes de repor os contingentes de COX-2 via síntese proteica, uma vez que sua síntese já foi inibida pela aspirina. Por outro lado, temos os coxibes, que são os principais responsáveis pela formação de trombos, por inibirem apenas a via da COX-2, relacionada à produção de PGI2. Dessa forma, a aspirina, em doses terapêuticas, pode acarretar sangramento gástrico, em grandes doses, tontura, surdez, tinitos, com alcalose respiratória compensada, em doses tóxicas, alcalose respiratória não compensada, acidose metabólica, entre outros. Não obstante, vale destacar que a aspirina é um medicamento utilizado em doses infantis como terapia profilática para doenças cardiovasculares. Já os coxibes podem aumentar o risco cardiovascular e de tromboembolismos. Por fim, como outros efeitos adversos pouco incidentes dos AINES, temos a asma sensível à aspirina, derivada da associação de inibidores da COX,
com uma infecção viral pré-existente sensibilizadora, a síndrome de Rey também, que é uma encefalopatia tóxico-metabólica observada em crianças com infecção viral, principalmente varicela e influenza A e B, as quais são administradas aspirina. Além disso, os ANES também podem ter efeitos neurológicos e hematopoéticos variados, indesejáveis. Uma vez que já compreendemos um pouco sobre os efeitos colaterais e adversos que podem advir do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, é importante que compreendamos também fatores de risco que vão potencializar ou aumentar a incidência desses efeitos adversos. Nesse sentido, devem ser objetos de atenção do profissional de saúde ao pensar em prescrever o anti-inflamatório não esteroidal para o paciente, o histórico de úlcera desse paciente, a idade do paciente, se o paciente faz uso concomitante de outros medicamentos, se ele faz uso crônico ou tem uma predisposição para fazer uso crônico desse medicamento, e se ele apresenta disfunção renal ou hepática. Em primeiro lugar, o uso crônico de ANES acarretará ao paciente uma depressão muito considerável do nível de prostaglandinas, o que acarretará numa somação dos efeitos e sintomas adversos decorrentes do uso normal desses fármacos. Vale destacar também que a idade avançada também é um fator que o profissional da saúde deve se atentar, pois um paciente mais idoso já apresenta maior tecido adiposo e os ANES são drogas altamente lipossolúveis, o que aumenta a biodisponibilidade e a distribuição desses fármacos por maiores áreas corporais, aumentando também o risco de intoxicação. Vale destacar também que pacientes idosos geralmente apresentam uma função renal já consideravelmente comprometida, o que diminui a depuração renal e acarreta o aumento dos níveis do fármaco, também aumentando o risco de intoxicação por ANES. Ainda no que concerne aos idosos, muitas vezes esses pacientes serão polimedicados e também pelo fator do envelhecimento podem apresentar certa deficiência hepática. Nesse sentido, pode haver uma diminuição de concentração de proteínas plasmáticas, como a albumina, e nesse sentido, fármacos que antes se associavam a essa proteína estarão livres no sangue e terão sua biodisponibilidade consideravelmente aumentada. Além disso, a deficiência hepática pode acarretar um metabolismo hepático mais lento, pela produção ineficiente de proteínas e enzimas de biotransformação, aumentando a concentração sanguínea desses fármacos. Pacientes idosos também podem já apresentar comorbidades, como úlceras gástricas, duodenais e doença renal crônica, e além disso, apresentam, comparativamente com adultos e jovens, menor índice de água corporal, fazendo com que os ANES atinjam maiores concentrações plasmáticas. Deve-se atentar também muito ao histórico de úlceras gastrointestinais do paciente, uma vez que o próprio histórico já demonstra menor suscetibilidade ao indivíduo a novas úlceras e as lesões anteriores podem se agravar, gerando complicações e situações ainda mais prejudiciais pelo uso dos ANES. Também deve se atentar a fatores como disfunção renal ao prescrever anti-inflamatórios não esteroidais, pois aqueles pacientes que já apresentam uma doença renal prévia e apresentam assim uma filtração glomerular reduzida, possuem maior risco de perder ainda mais função renal pelo uso de ANES. Isso porque, por uma depuração renal diminuída devido à doença renal crônica, os níveis do fármaco se elevam na corrente sanguínea do paciente, acarretando uma somação novamente daqueles efeitos indesejáveis de regulação da via da ciclooxigenase 1. Além disso, foi evidenciado que há um aumento de risco de sangramento em pacientes que usam ANES e que apresentam uremia. Outro fator de risco para os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios não esteroidais é a disfunção hepática, por três principais motivos: diminuição dos níveis de proteínas plasmáticas, dessa forma o fármaco estará mais livre na circulação, redução da capacidade de enzimas hepáticas, o que acarretará menor metabolismo desses fármacos, que devem ser metabolizados e precisam ser metabolizados, e também uma menor capacidade hepática e renal de excreção dos fármacos, uma vez que o metabolismo hepático não está funcionando de maneira adequada. Associação medicamentosa também de ANES com outros medicamentos, temos aqui como corticoides e anticoagulantes, pode ser muito prejudicial aos pacientes, aumentando o risco de úlcera gástrica e de sangramentos. Também a associação com antineoplásicos, o que pode reduzir ainda mais a função renal, a taxa de filtração, e aumentar a toxicidade dos ANES. Outros fatores de alerta são a associação de ANES, por exemplo, com antidiabéticos, por exemplo, a insulina, que vai potencializar o potencial hipoglicemiante da insulina, fator de muita preocupação, e associação também com antihipertensivos, que acarretará numa redução da efetividade da medicação antihipertensiva, com aumento da pressão arterial em até 5 mm de Hg. Uma vez que existem vários efeitos colaterais dos ANES, e existem também vários fatores de risco para esses efeitos colaterais, que podem, inclusive, agravá-los, é importante que a gente saiba prevenir e manejar tais situações.
Com esse objetivo, a Academia Americana de Reumatologia delimitou 3 principais recomendações para a monitorização dos ANES, que consiste em análise do hemograma completo do paciente, em testes de função renal, como microalbuminúria, clearance de creatinina e cálculo da taxa de filtração glomerular, e testes de função hepática, os famosos LFTs, que consiste na dosagem de transaminases e gama-GT. Em relação à prevenção dos efeitos colaterais que podem decorrer do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, é muito interessante e essencial que haja uma cooperação entre o médico e o paciente. Por um lado, o paciente deve acatar, entender aquelas sugestões e recomendações feitas pelo médico. Por outro, o médico deve aconselhar e conscientizar o paciente sobre o uso correto desse medicamento. O médico também deve se atentar às comorbidades do paciente. Um exemplo aqui é o risco de prescrição de anti-inflamatórios não esteroidais de maneira incorreta para pacientes que já apresentam alguma disfunção renal ou hepática. O médico também, profissional da saúde, deve se atentar a interações medicamentosas e também, de maneira imprescindível, a dose correta da medicação. Já no que concerne ao manejo dos efeitos adversos decorrentes do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, é muito importante que aquele paciente seja admitido à urgência hospitalar de maneira efetiva e rápida. Nesse sentido, é muito importante que o profissional de saúde se atente a sinais de toxicidade por ANES, como sangramento do TGI, hipertensão, dano renal, hepatotoxicidade e outras formas, como coma, convulsões, insuficiência renal, nistagmo, diplopia, e até mesmo cefaleia pode ser um indicativo de efeitos colaterais severos dos anti-inflamatórios não esteroidais. Destacamos aqui a importância da N-acetilcisteína, que repõe o substrato análogo ao glicuronídeo, a glutationa, no metabolismo hepático, permitindo que aquele mediador tóxico produzido a partir do acetaminofeno não se acumule mais nos hepatócitos e não promova, assim, a hepatotoxicidade clássica do uso exacerbado de Tilenol. Considerados os efeitos colaterais adversos e os fatores de risco relacionados a esses efeitos, é muito interessante a discussão de alternativas para os anti-inflamatórios não esteroidais. Uma vez que os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos para COX-2 apresentam vários efeitos adversos, destacamos aqui aqueles do trato gastrointestinal, que apresentam maior relevância clínica cotidiana, os coxibes apresentam-se como uma alternativa muito interessante. No entanto, também apresentam aumento de risco cardiovascular. Nesse sentido, o uso de ANES de uso tópico é uma ótima alternativa, uma vez que a esses medicamentos não alcançarão a via sistêmica de maneira muito importante. Outras terapias complementares, como a terapia fria e a acupuntura, também são outras importantes alternativas para o uso dos ANES. Bom, aqui estão nossas referências. E muito obrigado pela atenção.